Estamos no ar. E olha, em período quaresmal, falando de caridade e falando de um momento de homenagem. Uma pessoa que partiu, mas partiu só fisicamente, porque o seu legado continua para que todos nós lembremos com carinho dele, Roberto Purini. E foi o professor que também foi aluno do professor Roberto Purini, o professor Carlos Alberto Alves Neves, que, utilizando-se do espaço da Carta Aberta, do nosso jornal da cidade, que escreveu a Hora da Ave Maria. Todos os dias, às 18 horas, o professor Roberto Purini fazia a Hora da Ave Maria. Sempre falando palavras de fé, otimismo e desejando uma boa noite aos ouvintes assíduos. E olha que eram bastante, hein? Diz Carlos Alberto que conheceu o professor Roberto Purini na década de 60, quando ele estudou na escola Senac Nelson Fernandes, no ginásio comercial. Foi seu professor na área da língua portuguesa, aliás, na concepção e avaliação do professor Carlos Alberto, excelente professor Roberto Purini, e sempre procurava desenvolver o gosto pela leitura. Fazia em sala de aula situações práticas de trabalho escolar, como se estivessem dentro de um estúdio da rádio. Roberto Purini, que sempre foi um amante do rádio, procurando desenvolver a criatividade dos alunos. Ele não pensava em formar locutores, mas na criatividade dos alunos. Relata o professor Carlos Alberto Alves Neves, que fizeram um espetáculo nos salões de uma instituição aqui local, que tem inclusive até hoje o curso de Direito, a peça Terra Natal, de Oswaldo Viana Filho, onde fazia ele, Carlos Alberto, o papel de um menino que era necessário fazer uma pintura no corpo inteiro, pois era afrodescendente. Purini assistiu ao espetáculo e o parabenizou pela interpretação que ele achara maravilhosa. E disse: "Você tem uma voz boa para rádio." Daí, convidou-o a ir todas as tardes na Rádio Terra Branca, onde ele tinha um programa popular que oferecia músicas, declamava poesias, enfim, um programa de variedades, bem eclético para a época. E o professor Carlos, garotão, naquela época fazia a leitura das propagandas do programa ao vivo. Ele sempre sendo orientado, fala mais pausadamente, respire entre uma mensagem e outra, uma escola para a vida. Grande educador, diz Paulo Alves Neves sobre Roberto Purini. Homem de visão, gravou discos que meu pai saudoso, Luiz Purini, ajudou, acompanhou até São Paulo para que ele fizesse essa gravação. E também as suas orações, né? Sobre a Virgem Maria. E o disco chamava-se Devaneio. Pena que foi feito poucas cópias e acabou. Apesar que de vez em quando eu encontro algumas pessoas que dizem que se voltarmos no tempo, Henrique, dá para eu dizer, Devaneio era o nome. Então, além dele sempre falar de Virgem Maria, ele também fazia algumas poesias. Inclusive tinha uma de mãe, que eu ainda declamo de vez em quando, que é maravilhosa. Mãe, volto a te ver na antiga sala, onde uma noite eu te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai partir. E tu viste sumir pela neblina, porque a sina das mães é esta sina. Cuidar e depois... Voltando o tempo ainda. Voltando o tempo. O importante é que Roberto Purini foi vereador quando o edil não era remunerado. E depois continuou como vereador quando houve a remuneração. Deputado representando Bauru, com muitas conquistas que até hoje estão aí, como, por exemplo, o aeroporto Múcia Tobias. A todos os parentes do professor Purini, e eu me incluo, recebo os sentimentos de Carlos Alberto pela perda irreparável.
Descanse em paz, meu querido tio. Quem assina essa carta é o professor Carlos Alberto Alves Neves. Vamos agora aos nossos convidados desta semana, neste período quaresmal, e falando de caridade com quem entende. Vicentino, até. Vestibular 2023. Inscreva-se. fibbauru.br. Bom, gente, eu queria falar para vocês que há muito tempo atrás, há alguns anos mesmo, pelo menos uma vez por mês, tinha uma palestra no Conselho Particular de São Benedito, em que se falava de diversos assuntos para as famílias assistidas. E depois servia um café para os assistidos. Mas veio a pandemia, e a pandemia acabou com muita coisa. Mas graças ao bom Deus, graças à fé que temos no Senhor, né, foi possível resgatar isto. E no momento oportuno, nós estamos aí no período quaresmal. E o padre Wellington, lá da São Benedito, onde pertence o Conselho Particular, foi lá dar uma palestra para os nossos assistidos, que é uma forma de evangelização dos dias de hoje, né? Em vez de eu subir na montanha, como Jesus tinha que fazer, ou subir na barca, a gente tem microfone hoje, tem uma porção de coisa que o próprio Jesus, através do Espírito Santo, foi clareando os nossos cientistas e fomos servindo de instrumentos para fazer chegar a palavra do Senhor, junto com o alimento do corpo, que também precisamos, né? Afinal de contas, não somos só alma, nem só matéria, somos os dois. E nesse momento você vai ver algumas fotos em que o padre Wellington, junto com membros do Conselho Particular, com confrades da São Lucas, confrades de outras conferências, junto com seus assistidos, né, estão lá num círculo dentro de uma sala em que o Conselho Particular de São Benedito tem, e que então foi feita uma palestra para os presentes. E nós não poderíamos deixar de registrar aqui no nosso programa, logo na abertura. Mesmo porque o tema de hoje tem muito a ver, não é? Tem muito a ver. De um lado, eu tenho um padre, o pároco da São Cristóvão, ali no Jardim América e Imediações, né? O Marcos Pavan, que eu conheço quando ele era diácono ainda. E acho que era seminarista ainda, né, Marcos? Seminarista ainda, era seminarista. Isto. E do outro lado, um vicentino que começou com 13 anos de idade na Sociedade de São Vicente de Paulo. Aí o pessoal fala assim, vicentino é coisa de velho? Não, não é coisa de velho. É que a gente começa novo e depois é tão bom que a gente vai continuando. Se fosse ruim, a gente teria saído, não é não? Tem tantos movimentos, tem tantas pastorais aí que começam e terminam. A Sociedade de São Vicente de Paulo perdura durante todo esse tempo. Esse ano estamos completando 150 anos só no Brasil, porque, na verdade, ela foi fundada em 1833, lá em Paris, na Universidade de La Sorbonne. Bom, quem quiser história, procura SSVP Brasil e você vai ter tudo que você quiser de história lá, porque aqui nós vamos pôr ação, é prática. E eu queria começar com o nosso pároco, que mais do que pároco eu vou chamá-lo carinhosamente, sem falta de respeito, de Marcos. Por quê? Porque eu o conheci quando era Marcos, né? Seminarista Marcos, hoje pároco, que já passou pela catedral e hoje está lá na São Cristóvão lá. Marcos, nós estamos no período quaresmal. Sem fazer comparações, sem querer fazer pré-julgamentos, sem querer fazer julgamentos, o que significa esse período quaresmal para quem é cristão, para quem acredita na Santíssima Trindade, acredita na Mãe Maria, que foi elevada aos céus de corpo e espírito? Então, Sérgio, a Quaresma é esse tempo importante de preparação para a Páscoa. E são 40 dias que nós vamos fazer um grande aprofundamento espiritual.
Eu costumo dizer que é um período de deserto, né? No sentido que eu vou olhar para dentro do meu coração, da minha vida, para melhorar. O que eu preciso crescer? O que eu preciso melhorar? Então, esses 40 dias nos prepara para a Semana Santa, Paixão, Morte e o ápice da nossa fé, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um período que eu posso realmente aprofundar os exercícios quaresmais que a igreja nos coloca, como, por exemplo, o jejum, a oração, a caridade. Né? Você acabou de falar agora de São Vicente de Paulo, a questão da caridade, muito importante. Então, eu vou me aprofundar nesses exercícios quaresmais para melhorar a minha caminhada, para melhorar o meu olhar para o próximo, para aquele que eu preciso ajudar, colaborar e vivenciar realmente esse tempo como um tempo de conversão e de mudança na minha vida. Muito bem. Ele falou e lembrou aí da caridade, né? E o pai da caridade para nós é São Vicente de Paulo, em quem Frederico Ozanam, fundador da Sociedade São Vicente de Paulo, se baseou com mais 3 amigos, formando 4, né? O regimento de 2015, porque não chegou ainda a 2023, fala que tem que ter 7 membros a conferência, né? Mas com 4 já foram levar varetas, feixes de lenha para quem passava frio no inverno da Europa. Foi a resposta que Ozanam deu a um ateu numa das palestras, numa das conferências que ele fazia nas universidades, em particular na La Sorbonne, onde reunia lá 1.500 jovens, 2.000 jovens. Quer dizer, era jovem para sair pela janela, pela porta, por tudo quanto é lugar, e todos prestando atenção no exímio orador e com conteúdo, né? E ele percebeu que falar de Deus nesse momento era o momento do que o padre Pavan, o Marcos, disse, em termos de conversão, em termos de refletir o que fazemos, o que deixamos de fazer. E esse ateu perguntou, você fala muito bonito, não viu, Ozanam? O que você faz de prática? Aí ele pegou mais 3 lá e saiu pela periferia de Paris. E primeiro grupinho de pessoas que encontrou, todo mundo encolhidinho ali, ele acendeu uma fogueira com o feixe. Foi o primeiro ato de caridade que ele fez. Mas e hoje, 2023, Márcio Franco, vicentino desde os 13 anos de idade, e que a conferência era de criança, de adolescente, e ficou de adulto, porque ninguém fica só criança, né? As gerações vão passando aí. Márcio, como Marcos Pavan, seja bem-vindo ao nosso programa, seja você também, representando aí a Sociedade São Vicente de Paulo, em particular lá no município de Piratininga. O que dizer da conferência que você participa, São João Evangelista, e o que dizer da Obra Unida, que é, no caso aqui em Bauru, Vila Vicentina, lá é Abrigo Vicentino. Também leva o nome de Vila Vicentina ou tem um nome próprio? É isso, Sérgio. Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Nós é que ficamos felizes. Lá é Vila Vicentina dos Velhos Desamparados, o nome, a razão social. A razão social, né? Então a gente perfeito. trata mesmo como Vila Vicentina. Também. Eu entrei no movimento vicentino lá em 1997. Que beleza, hein, gente? Olha só. E eu entrei, na verdade, na Conferência São Sebastião, que já tinha o pessoal lá mais velho, e foi onde eu aprendi muita coisa lá, tanto a parte administrativa quanto da parte de trabalho vicentino mesmo, de visitas, de campanha do quilo, né? E depois de 1 ano e meio aí na conferência, o saudoso seu Elísio, presidente do conselho na época, falou, olha, Márcio, nós precisamos montar uma conferência de jovens. Falei, legal, seu Elísio, vamos montar. Não, mas você vai ser o presidente. Eu falei, mas eu sou muito novo, como assim? Né? E aí o pessoal, não, tem que ser você, porque você é o único que tem 1 ano já de vicentino e tal. E aí em 99 montou a Conferência São João Evangelista. Que beleza. E tô lá, graças a Deus, até hoje, como o Sérgio falou, a gente começou jovem, né? Agora a gente já não continua jovem. Tá pouquinho menos jovem, né? Mas continua jovem. Mais gasto. Com certeza. Mais gasto, jovem, né? Mas continua jovem, mais experiente. Sim. Né? Com certeza. E dando exemplos para outros jovens entrarem também nessa nossa caminhada aí vicentina. Em rápidas palavras, você já foi muito feliz em dizer certas ações que vocês fazem.
Vocês ainda continuam com a campanha do quilo lá em Piratininga? Porque aqui em Bauru não são todos os conselhos particulares que mantêm a campanha do quilo. Lá vocês continuam com a campanha do quilo ou tem outra forma de vocês arrecadarem alimentos para as famílias assistidas? A gente continua com a campanha do quilo. Hoje lá em Piratininga a gente tem 5 conferências, né? Então a gente dividiu a cidade, cada conferência atende uma região, tanto fazendo a campanha tanto quanto atendendo as famílias. Certo. E a gente faz mensalmente a campanha do quilo, aí passando de casa em casa. São 5 conferências. Quantas famílias? Famílias, hoje a gente está por volta de 15 famílias atendidas na cidade. Uma média aí de 3 famílias por conferência. É lógico que uma tem 5, outra tem 2, mas se fôssemos fazer por estatística, uma média de 3 famílias que são assistidas. E aí são famílias, por exemplo, que têm crianças, tem pessoas da terceira idade, tem jovens, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que precisam de trabalho. Aí é bem diversificado, não é, Márcio? Isso, é. Hoje, a maioria das famílias nossas, falando de todas as conferências lá da cidade, a maioria são de pessoas idosas. Perfeito. E a gente tem também as famílias que têm crianças, né? Geralmente o pessoal que trabalha e perde o emprego momentaneamente, a gente acompanha por alguns meses, mas o pessoal que está no mercado de trabalho logo já volta, né? Então a gente está com bastante família. Porque não é assistencialismo a Sociedade São Vicente de Paulo, é promoção humana, é devolver dignidade para a pessoa, sabe? Pessoa que se acomoda, que só quer que leve lá comida na casa lá e tá bom demais e fica com as pernas pro ar, assistindo televisão. Ué, mas você assiste, você adota a família que tem televisão, tem celular? Adota, qual o problema? Porque não tem comida, não pode ter lazer também? Tem que ter. Só que tem que se ajudar, né? Porque se não se ajudar, corta-se. Sérgio, eu gosto de dizer o seguinte, né? Que a gente fala muito, tem que dar a vara, né? Ensinar a pescar e não dar o peixe. Eu falo, eu acho que tem que ter os dois. A dificuldade é saber quando ensinar a pescar e quando dar o peixe. O equilíbrio, né? Eu acredito que a chave para tudo é o equilíbrio. Então, esse equilíbrio é importantíssimo. Voltando aqui para o período quaresmal. Nesse período quaresmal, vocês têm feito missas separadas, têm feito exposição do Santíssimo com meditações mais constantes. Como é que vocês têm aproveitado esses 40 dias, querido Marcos? Então, Sérgio, a própria liturgia desses 40 dias nos remete a esse aprofundamento quaresmal. Então, as leituras, final de semana, as missas diárias, então, as leituras, o gesto concreto que nós temos também, que é importante nesse período, que remete à caridade, dos alimentos, nós estamos arrecadando, por exemplo, lá na São Cristóvão, os alimentos. Então, tudo isso faz parte desse contexto quaresmal, desse aprofundamento. Então, nós somos chamados realmente a um tempo de silêncio na igreja. Silêncio na expectativa da ressurreição. E esse silêncio significa a oração, significa esse encontro com Deus pessoal que eu preciso ter para a minha conversão, para a minha mudança. Então, realmente, como você falou, nós temos esses períodos fortes de oração, temos o terço, também que é voltado para esse tempo no sentido de quaresmal. Temos também a adoração ao Santíssimo, também que nos remete ao período quaresmal. Tudo isso, aos cantos, que remete ao período quaresmal também, nas missas. Então, tudo isso é um caminho que nos leva para a ressurreição, para o Cristo ressuscitado. Essa preparação que a liturgia nos oferece nesse tempo. Agora, saindo do tema quaresmal, mas continuando ainda no âmbito de proteção dos santos, que são os auxiliares, né, do Espírito Santo e da própria Santíssima Trindade. São Cristóvão, por exemplo, é o santo protetor da paróquia em que o Padre Marcos é pároco. Tem momento de orar, mas também tem momento de orar com festa e pedir para que o número de acidentes de trânsito que acontece com motoristas diminua. E quem sabe com a oração e com a festa de São Cristóvão
isso possa acontecer. Esse ano, sem pandemia, tem festa de São Cristóvão? Ou o Roveda, que passou por aqui, mentiu para nós? Não, tem, o Roveda falou bem. Dia 25 de julho, a festa São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, bem você falou. E está dentro desse contexto, né? Já convida a todos, já nos preparando, né, para a festa São Cristóvão. Nós temos a tradicional caiata aqui em Bauru, que acontece no domingo, né, que antecede a festa. Então é importante essa conscientização do trânsito, essa conscientização também do dia a dia, desse vai e vem que nós temos. São Cristóvão tem uma história bonita sobre isso, né? Por que ele é o santo padroeiro dos... Porque ele conduziu o próprio Cristo, né, no ombro, né, o menino Jesus. Então, realmente, a festa é esse louvor, esta alegria. E celebrar os santos da igreja é celebrarmos eles que deram a vida por Cristo, viveram o Cristo na radicalidade, né? São Vicente de Paulo, São Cristóvão e tantos outros santos. Então, já fica o convite para a grande festa São Cristóvão em julho e vamos nos preparar para isso. Já estamos nos preparando. Lá em Piratininga, qual que é, se eu não me engano, é a paróquia Santa Maria? Santa Maria. Santa Maria de Piratininga. Santa Maria de Piratininga. Que salve Maria. Tem a festa lá também? Tem um momento que vocês se reúnem para unir a oração com o louvor, a festividade, a alegria? Porque Deus não nos fez para ser tristes e só para sofrer. Não, se o sofrimento vier, é para uma purificação nossa. Mas o Criador nos fez para sermos felizes. E esses momentos desses encontros são momentos de felicidade. Lá, os vicentinos também participam da festa de Santa Maria? Participam. Lá a festa era em maio, né? Que é o mês do aniversário da cidade. Mas agora, a partir do ano passado, foi feito a lei, né? E o dia da padroeira foi colocado como 29 de julho, que é a data de fundação da paróquia. Então, a partir do ano passado, a quermesse lá da paróquia começou a ser no mês de julho. E os vicentinos, logicamente, ajudam. E falando também de festa, tem também a festa da Vila Vicentina. Lá também a gente também faz, a gente provavelmente vai fazer no mês de junho esse ano, que a gente tem leilão, tem toda a praça de alimentação. Mas a da paróquia é a partir do dia 29 de julho que comemora. E a São Cristóvão é 25 de julho. 25 de julho. Então dá para participar da de São Cristóvão e prestigiar 29 de julho. Vai Piratininga para Bauru, Bauru vai para Piratininga. Tá pertinho. Quantos quilômetros? 10 quilômetros? 10, 13 quilômetros. 10, 13 quilômetros. Dá para fazer a pé, inclusive. Tem gente que faz romaria a pé de Bauru a Aparecida, daqui a Piratininga, dá para ir brincando. Tranquilo. Mas o tempo está passando e eu quero que você me conte um pouco mais sobre o trabalho vicentino na prática de vocês. Por exemplo, nós tivemos aqui Revoada Vicentina, que não tem mais, que era aquele envelopinho que a gente entregava de casa em casa, parecido com a campanha do quilo. Isso tem lá em Piratininga ou não? Não, a gente vai de casa em casa, mas batendo palma e arrecadando no momento. A gente não entrega e depois coleta. Então, a gente vai geralmente no sábado, algumas conferências no domingo de manhã, e passa de casa em casa no setor, batendo em todas as casas. Perfeitamente. Então tem Revoada Vicentina ainda lá. A gente chama campanha do quilo, né? Mas é o mesmo formato da Revoada. A campanha do quilo que a gente fala é o formato da Revoada. Aqui a campanha do quilo era um pouquinho diferente, né? Sim. Tinha aquelas senhorinhas assim, que levavam um carrinho de feira, e ia pondo ali a farinha, ia pondo ali... Sacolas de feira também. Isso e tal. Mas é muito bacana a gente ver a caridade na prática. Isso que eu gosto de ver, a ação, né, da caridade. Estamos chegando ao final, nós estamos observando ali no telão que temos só aquele tempo ali para encerrar o programa. Então eu gostaria agora as considerações finais do pároco Marcos Pavan, nesse momento quaresmal, o que deixar para as pessoas refletirem e poderem viver, não só nesses 40 dias, mas durante todo o ano levar o que se conseguiu angariar nesse período quaresmal no nosso dia a dia. A palavra é sua, Marcos. Obrigado, Sérgio. Mais uma vez agradeço o carinho, a acolhida, a oportunidade. Também o Márcio está com ele aqui, nosso Vicentino de Piratininga. E a mensagem é esta, que possamos ter essa quaresma, um aprofundamento espiritual, tirar os maus sentimentos, propagarmos a misericórdia de Deus, a paz, a esperança, preencher o nosso coração para que possamos ter um olhar
mas misericordioso para com o nosso próximo. Eu acho que é isto que o Cristo ressuscitado traz a cada um de nós. Ele resplandece, ele muda, ele passa para nós realmente esta luz que ilumina as nossas vidas. Que sejamos sal e luz durante todo o ano aí para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Com os nossos agradecimentos também, meu querido Márcio, suas considerações finais e o convite que você leva pessoalmente para as demais conferências, entrar em contato com a nossa produção, você tem o celular aí, para que também venham contar as suas experiências e a vivência de cada um deles, e até mesmo do próprio abrigo em que você é diretor. Ok, Sérgio, muito obrigado. Agradeço mais uma vez aí o convite, um bate-papo gostoso aí com o Padre Marcos também junto conosco, uma tarde bem bacana. E dizer, pessoal, o seguinte, seja voluntário. Aprendi muito, desde os meus 13 anos, aprendi muito sendo voluntário, me dedicando aí ao trabalho vicentino. Muito obrigado, Sérgio. Sua profissão hoje, qual que é? Eu sou empresário, eu tenho uma loja de material de construção lá em Piratininga e a gente divide o tempo aí com o trabalho vicentino, tanto na conferência quanto na Vila Vicentina. Percebe por que eu fiz a pergunta? Porque tem pessoas que falam assim, mas não dá tempo, eu não tenho tempo. Tempo quem faz é a gente. Tempo quem faz é o Márcio. Ele arruma tempo para obter o material, mas não se descuidar do espiritual. Parabéns, sucesso e que o progresso cada vez mais esteja vivo na sua vida, na vida da sua família e de seus colaboradores lá no seu material de construção. Fica em que endereço lá? Lá é na rua Dr. João Evangelista Bastos, na parte mais alta lá da cidade. Você veja que até na rua ele é São João Evangelista. Não só na conferência, mas também na rua em que fica o seu material de construção lá. Parabéns, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação também do pároco da São Cristóvão, Marcos Pavan. Eu que agradeço. Não esqueçamos 25 de julho, 29 de julho e a do abrigo. Do abrigo vai ser em junho, provavelmente na primeira quinzena. Primeira quinzena de junho, que talvez uma dessas 3 datas mais ou menos vai coincidir com a Vila Vicentina aqui em Bauru, mas que com certeza conversando se entende, não vai ter problema mais sério, mais grave, e vai dar para todo mundo, em todos os lugares, e aproveitar todos esses momentos. E com essa mensagem, nós chegamos ao término de mais um programa com o nosso Até!